A gente está falando então sobre esse tema. Semana passada a gente terminou falando sobre a fortaleza, o fundamento da fortaleza através do sofisma, ou seja, através da mentira. E a gente também, depois da sofisma, que é o fundamento dessa fortaleza, a gente entrou na verdade, como destruir esse fundamento de uma fortaleza. A gente combate a mentira com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E agora eu quero começar a partir daí uma vida que está aprisionada em derrotas. Talvez tenha a ver com a tua vida, tenha a ver com a minha vida ou com o nosso passado. Muitas vezes nós ficamos aprisionados em derrotas do nosso passado, ficamos ali presos, não resistimos. O que é uma resistência? É algo que não se entrega fácil, é algo que não quer parar, é algo que se opõe a gente. Então, uma resistência espiritual. Existem batalhas. Você lembra de Daniel? Daniel se propôs a orar no capítulo 10, e o príncipe da Pérsia veio para resistir à resposta de Deus sobre a vida de Daniel. E ele então, 21 dias depois, ele recebe a resposta. Então houve o quê? Uma resistência espiritual. E nós podemos ver outros homens de Deus, mulheres de Deus que também sofreram com uma resistência. E também pode ser uma resistência através da enfermidade, ou um espírito de enfermidade. Olha o que diz Lucas capítulo 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Então existe espírito que trazem doença mesmo, que é de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás tinha presa. Ali tem a reticência, porque o pastor pulou alguns versículos. Ali é um questionamento que acontece nesse ato ali do versículo. Vai acontecer um questionamento dos fariseus, dizendo: olha, como é que você pode curar? Não é lícito curar no sábado, afinal de contas, o sábado foi santificado para Deus, e você tem 6 dias para fazer essa obra, e logo hoje, no dia de sábado, então, Jesus, você vai curar. E Jesus diz: olha, não convinha soltar das mãos de Satanás essa filha de Abraão, que há 18 anos estava dentro de uma prisão, através desse espírito de enfermidade. Sempre que a Bíblia fala sobre tempo, quando a Bíblia está dizendo, nesses casos de aprisionamento aqui, ela estava aprisionada numa vida de derrota, a Bíblia tem algo para nos dizer quando ela dá data. Lembra da filha de Jairo? Tinha 12 anos, mas tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos padecia. Lembra no tanque de Betesda, lá de João 5, aquele paralítico que estava há 38 anos naquela situação? Pode ver, perceber que a Bíblia vai fazer menção a esse tempo, a esses anos. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando e nos dizendo? Está dizendo assim, que há 18 anos, houve um fato na vida daquela pessoa que permitiu que aquele espírito de enfermidade entrasse na vida dela. Há 38 anos, aquele paralítico, um pecado ou alguma coisa que ele cometeu, ou aconteceu um trauma na vida dele, alguma coisa que ele permitiu, que aquele espírito de enfermidade entrou nele. E a mulher de 12 anos do fluxo de sangue, a mesma coisa. Quantas vezes nós estamos aprisionados numa vida de derrotas? Todos nós aqui já experimentamos em algum momento algum tipo de derrota. A gente busca vitórias, a gente busca sempre o sim de Deus, mas a gente recebe nãos, e também a gente também já viveu um momento de derrota, de fracasso na nossa vida. E é sobre isso, essa mulher está vivendo um momento de fracasso e de derrota, mas a derrota dela é sistemática, acontece durante 18 longos anos. Parece que é pouco, quando você pensa, 18 anos, pastor, é muito. Para quem está enfermo é muito. Para quem está vivendo em derrota é muito tempo. A gente não quer ficar vivendo aprisionado dentro de derrotas, mas essa mulher viveu durante 18 anos. Olha o que a Bíblia vai dizer, da importância então da gente explorar os fundamentos dessas fortalezas espirituais. Números 13, o verso 2, o 18 e 19, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aqui Deus está conversando com Moisés, está dando uma orientação, dizendo: olha, você vai enviar espias para a terra que eu já prometi para vocês. Sabe a terra espaçosa? Sabe a terra que mana leite e mel? Aquela terra boa que eu prometi para vocês? Então agora você vai mandar espias para lá, para realmente olhar essa terra, a terra de Canaã. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Aqui ele vai dizer: olha,
você precisa identificar. Eu preciso que você me traga um relatório, eu preciso que você entenda o que você vai fazer lá. Não é apenas observar a terra, mas eu quero que você observe os inimigos que estão lá, os habitantes daquela terra, se eles são fortes, se eles são fracos, se são muitos, se são poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Lembre-se que naquela época as cidades, o que trazia proteção para as cidades era as muralhas. Então a muralha era algo que protegia contra a invasão. Lembra, uma fortaleza estava em volta, tinha uma muralha de proteção para que o inimigo não entrasse com facilidade. E a gente conhece, a gente vai vendo a história de Números 13, e a gente vai continuando, e a gente sabe que vão 12 espias, e eles voltam com 10 com um relatório muito negativo, dizendo, olha, a terra é boa, mas os povos são grandes. A terra é boa, mas os inimigos são gigantes. A terra é boa, mas aos nossos olhos e nos olhos deles nós somos como gafanhotos. A terra é boa, mas as dificuldades são grandes, são enormes. E 2 vão dizer, Josué e Caleb vão fazer o povo se aquietar e dizer, para com tudo isso, stop. Ele diz stop, e é o seguinte, eles são sim, mas o nosso Deus nos entregou em nossas mãos os nossos inimigos. E aí eles vão se levantar. E ali a caminhada, agora a gente pula esse texto que está lá atrás, em Números, falando sobre os espias, e agora a gente avança. Eles estão entrando já na terra prometida através de Josué. Josué vai pegar a unção, aquela unção que estava sobre Moisés, ele vai ser o sucessor de Moisés, e ele vai caminhar com esse povo agora para as conquistas de Canaã. Moisés não entra para conquistar, mas Josué avança com o povo e vai conquistando. Então Josué 2 diz assim, então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó. Aqui ele é mais específico. Lá atrás ele está dizendo, não é? Ver se o povo é forte, se é fraco, se são muitos, se são poucos, se tem muros, se são fortificadas, se não são fortificadas. Aqui agora ele diz especialmente, vão visitar Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Essa casa de Raabe, só para você entender, a casa de Raabe ela era feita sobre a muralha de Jericó. Então não pense a muralha como 2 tijolos, que é o muro lá da tua casa ou da minha casa. A gente pensa ali e diz assim, não, era um muro, pastor. Era uma fortaleza, mas era um muro. Gente, existia uma casa em cima da muralha. Se existia uma casa, era porque ela era bem larga, aquela muralha de Jericó, não era 2 tijolos, Tony. Era uma muralha larga. Então a casa de Raabe estava dentro, em cima da muralha, em cima da fortaleza. Muitas vezes nós estamos passando, estamos presos dentro de fortaleza, e nós precisamos explorar os fundamentos dessa fortaleza, entender o porquê que a gente está dentro de uma fortaleza. Qual foi o pecado, ou qual foi as escolhas, ou quais foram as alianças que eu celebrei longe do Senhor, que me levaram para dentro de uma fortaleza espiritual, onde eu já não tenho mais controle, onde eu sou controlado, onde eu sou escravo daquilo. Então eu estou dentro de uma fortaleza, aprisionado dentro dela, algemado dentro dela, e eu não consigo romper com ela. Então eu tenho que explorar esses fundamentos, entender os fundamentos dessa fortaleza. E é isso que esses homens vão fazer, examinando a fortaleza. O que pode ser as fortalezas, pastor? Quais são os sintomas ou as causas? Está aqui, memórias feridas por culpa. A gente atende as pessoas e muitas vezes a pessoa carrega uma memória dentro dela que são feridas que estão ali, são chagas que muitas vezes quando a gente toca naquela ferida, ela além de sangrar, cheira mal. Porque são coisas que estão há anos ali, e toda vez que aquele gatilho é disparado, a pessoa carrega dentro dela uma culpa. Eu sou culpado. Eu que provoquei isso para a minha vida, eu que provoquei isso na minha família, pastor. Então a gente, além de lidar com as feridas, que são memórias amargas, de escolhas erradas, a gente também tem que trabalhar e entender que a pessoa carrega dentro dela um sentimento de culpa. E às vezes esse sentimento de culpa está aqui dentro e a gente deixa ele bem claro quando a gente vai conversar com as pessoas. As pessoas veem as nossas feridas. Por mais que a gente tente esconder, às vezes a gente é grosso, a gente às vezes é mal educado, a gente às vezes é ríspido com as pessoas, porque atrás disso tem uma memória ferida. E a gente, toda vez que alguém chega perto daquela ferida que vai sangrar, que vai cheirar mal, a gente dá um passo para trás. Não me toque. Tem até uma cidade no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, é Não Me Toque o nome da cidade.
E as pessoas às vezes dizem isso. Então, vocês estão rindo? Mas é verdade. Não me toque nessa área, não me toque nessa ferida. Vergonhas e dores secretos, algo que está lá dentro do coração. Atendi uma pessoa há pouco tempo atrás, que ela passou por um momento muito difícil na vida dela. Desde os 7 anos até mais ou menos uns 20 anos, 22 anos, ela passou por um processo de todo tipo de abuso que vocês possam imaginar. E quando eu atendi ela, a primeira fala dela é uma fala de culpada. Eu sou culpada. Eu falei, mas você é culpada por quê? Por causa disso, por causa daquilo, porque construíram nela, na cabeça dela, e diziam, olha, você é culpada, mas olha do jeito que você fez, olha como você falou, olha como você se insinuou. E essa pessoa carregava essa ferida dentro do coração por muitos anos, e agora ela já é adulta, e agora ela carrega essa culpa dentro do coração, porque é algo secreto, são vergonhas e dores que estão escondidas. Qual é a vergonha, qual é a dor que está escondida dentro da tua alma, dentro do teu coração, que você não deixa ninguém chegar perto? E às vezes nem Deus chega perto, porque você não quer abrir nem para Deus. Você quer a cura, você quer a libertação, mas você não deixa ser tocado, você não permite se limpar essa ferida que está ali dentro. Abusos e traumas encobertos, pode ver, está encoberto, não é isso? Traumas encobertos, pecados, vergonhas e dores secretas. Aonde? Com memórias de culpa. Você está vendo que tudo isso está onde? No oculto. Quem anda no oculto? As trevas. Quem gosta das trevas? Satanás. Deus é luz e Deus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Deus está na luz e Deus habita na luz, e nós temos que ser luz e andar na luz. Pode ver que os abusos, as vergonhas estão tudo encobertos, tudo no secreto. Ninguém pode saber. Prisões de pecados ocultos, de novo ocultos, e vícios discretos, vícios que ninguém sabe. Ou quando sabe, não, mas eu não sou alcoólatra não, pastor. Eu só bebo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado de novo e domingo. Eu só bebo nos dias par e nos dias ímpar, nos outros dias não bebo. Não, você bebe todos os dias, mas você fica achando que isso não tem problema, porque é só um vício. Mas eu não me embebedo, é só um cálice, é só meia cerveja. É só nem me lembro mais, martelinho que chamava, eu não sou mais dessa época, né? Eu sou dessa época, mas não estou mais nesse mundo, lá, desses traumas, dessas prisões, desses pecados, porque quando eu estava lá eu sabia até o nome disso daí, mas agora eu esqueci, graças a Deus. Mas eu sei que isso traz feridas para você, traz feridas no meu coração e no coração das pessoas, são as iniquidades, feridas e segredos familiares. Eu falei esses dias aqui, as pessoas são feridas dentro de casa, o ambiente maior de feridas emocionais e espirituais na alma e no coração das pessoas acontece, infelizmente, dentro das casas. Aprenda isso. O fato de você ter uma casa não quer dizer que você tem um lar. Uma casa a gente constrói, uma casa a gente compra, mas um lar precisa ser construído, precisa ser edificado na rocha, precisa ser edificado em Jesus Cristo. Então o fato de eu ter uma casa, uma boa casa, não quer dizer que eu tenho um lar. O fato de eu morar com pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, pastor, moram comigo. O fato de você morar com pessoas não quer dizer que você tem uma família. Para construir uma família dá trabalho. Para construir uma família tem que ter dedicação. Então iniquidades e feridas e segredos familiares estão ocultos aonde? Dentro da família, que é um lugar que nos fere, que nos machuca, mas é um lugar de proteção, pastor. Deus criou a família para ser um lugar, um ambiente saudável, um ambiente de vida, um ambiente de cura, um ambiente de transformação. Isso é a família, deveria ser, mas é o ambiente onde as feridas são expostas, onde as feridas são geradas. Muitas acontecem dentro das famílias. A gente atende isso. Sigilosas quebras de aliança, alianças que você nunca deveria ter feito, alianças de caráter de iniquidade, de perversidade, que a gente faz e a gente vai fazendo, a gente vai se aliançando com pessoas, seja uma aliança de alma, seja uma aliança de sangue, aliança através de comida. O pastor explica muito bem isso para a gente, as formas que a gente faz aliança no mundo espiritual: comida, bebida, derramamento de sangue e aliança de alma, sexo. Então são as formas que você faz aliança no mundo espiritual. Então existem quebras de aliança, a gente quebra aliança com Deus, a gente quebra aliança com pessoas que a gente ama, a gente quebra aliança, e quando a gente quebra, normalmente a gente está fazendo uma outra aliança que gera e se torna uma aliança de iniquidade,
de perversidade na minha vida e na tua vida. Crises domésticas, insuficiência financeiras, comportamentos imorais. Está vendo como a gente vai examinar a fortaleza? A gente precisa examinar as repetições que vem acontecendo dentro da nossa casa, na nossa história. Precisamos examinar onde está essa fortaleza, aonde se levantou. Foi nas memórias? Foi num comportamento imoral? O que aconteceu na minha vida ou na tua vida que você está dentro dessa fortaleza? Tem outras coisas, outras maneiras da gente examinar essa fortaleza, mas eu quero agora avançar para isso aqui, que é o caráter do investigador, responsabilidade espiritual. Envia homens, sendo cada um príncipe entre eles. Ministério para quem vive em santidade e é curado, é fiel. Às vezes a gente quer trabalhar com libertação, e é bom. Só que a gente tem que entender que existe um caráter do investigador, aquele homem, aquela mulher que se levanta, é uma responsabilidade espiritual. Cuidar de pessoas é uma responsabilidade espiritual. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que nós vamos dar conta, não é isso? Os pastores irão dar conta daquelas pessoas que eles cuidam. Então existe uma responsabilidade que é espiritual, mas tem as tuas escolhas também. Existe uma lei que a gente chama a lei da herança, é o que eu recebo, mas existe uma lei que chama-se a lei da responsabilidade. A responsabilidade é o que eu faço com as minhas escolhas, então vai ter consequências na minha história, na minha caminhada. Deve-se evitar os novos na fé, emotivos, sensíveis, medrosos e intimidados. Aqui o pastor está trabalhando a questão do caráter de quem quer trabalhar com libertação. Às vezes a pessoa tem medo, às vezes a pessoa é novo na fé, às vezes as pessoas olham ali uma pessoa que está por um processo de libertação ou fica endemoniada e a pessoa fica com medo. Gente, toda pessoa que está aprisionada nas mãos de Satanás, ela é uma vítima daquele processo de Satanás. E Deus levanta homens e mulheres para realmente ajudar, então, os emotivos. A pessoa que fica muito emotiva, muito sensível, medroso, muitas vezes vão ficar intimidados. A gente não precisa se intimidar. Eis que vos dou autoridade. Quem deu autoridade? Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Está lá em Lucas 10, 19. O guerreiro da confiança do pastor e testados em batalhas espirituais. É alguém que já tem calos, já tem cicatrizes espirituais, já tem uma caminhada espiritual. Por isso que Paulo também fala para Timóteo, não pode ser neófito, não pode ser recém-convertido. Por quê? Porque senão a gente vai olhar para situações e a gente pode olhar para a pessoa e não ter compaixão da pessoa que está aprisionada ou sendo explorada por Satanás. Então, esse caráter desse homem ou mulher, que é um investigador, que é alguém que Deus levanta para ajudar pessoas, você tem que ter dentro do teu coração compaixão pela vida das pessoas. Sem compaixão fica muito difícil da gente ajudar as pessoas, porque a gente sempre vai achar que elas escolheram estar dentro daquele cativeiro. Algumas escolheram, mas outras não tiveram escolhas. Elas foram empurradas para dentro daquele cativeiro, investido da autoridade de Deus. Então, gente, não dá para fazer libertação sem ter a autoridade de Deus. Eu lembro uma vez, estava com o pastor, nós estávamos atendendo uma pessoa e tinha outra pessoa esperando. Aquela entidade demoníaca saía daquela pessoa que estava aqui, entrava no outro que estava lá fora esperando. Aí quando a pessoa saía daqui liberta, nós olhávamos o outro, mas era a mesma entidade, era o mesmo demônio que estava aqui na sala, a pessoa estava sentada lá, esperando a vez dela. O demônio saiu dessa pessoa que estava aqui e entrou na outra, onde ela encontrou um lugar, através dos pecados ocultos na vida daquela pessoa, das alianças dela. Então nós temos que estar investido da autoridade. Eu já vi pessoas que querem participar de libertação que não têm autoridade, que vivem em pecado e acham que não vai dar nada. Não tem problema não, pastor, isso não é tão sério. Isso é sério, sim. Mateus 12 vai dizer que o demônio anda por lugares áridos procurando descanso, e quando ele não encontra, ele se lembra da sua antiga casa. Ele volta e encontra a casa limpa, varrida, porém desocupada. E ele volta, e ele vê esse quadro, então ele volta e traz, não vem apenas sozinho, mas ele traz mais 7. Então é algo sério. A gente tem que entender que quando a gente vai trabalhar com libertação, a gente não está ali de uma forma brincando com aquilo. Nós temos muita dificuldade aqui, nós não fazemos isso na igreja, de ficar expondo a pessoa, senta, agora rola, agora pula, agora quem é você, agora cala a boca. Não, em nome de Jesus, sai da vida da pessoa. Lembre-se, ele está explorando, ali não é o lugar dele, aquela pessoa, Deus não criou ela para ser habitação de demônios, mas ela escolheu e permitiu os demônios habitarem na vida dela. Então nós somos levantados como aqueles que vão ajudar as pessoas, que conheçam a sua identidade espiritual e sua posição em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo.
A igreja precisa saber a autoridade que nós temos em Cristo, então nós recebemos isso, então a gente precisa conhecer a nossa identidade espiritual, porque o diabo ele é tão mentiroso, lembra do sofisma da semana passada, que ele fala assim, quem é você? Você pensa que você pode me mandar sair daqui? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Quem você pensa que você é? Você é um pastorzinho de meia tigela, quem você pensa, de onde que você vai ter autoridade para me expulsar? Sabe desde quando eu estou aqui? Estou desde o ventre. Ela foi consagrada desde o ventre. Quem você pensa que é para mandar ela, para mim mandar sair dessa casa, desse lugar aqui, dessa ocupação? Eu falo, eu não sou ninguém, mas o Deus a quem eu sirvo, o Jesus que habita em mim, o Espírito Santo que está em mim, que manifesta o poder, a glória, a majestade de Deus, Ele que tem autoridade. Então cala a tua boca em nome de Jesus, sai dessa vida. É assim. Então eu preciso conhecer a minha identidade espiritual e a minha posição em Cristo, isento de oportunidades para que Satanás não o ataque. Gente, não dá para ir fazer libertação com pecado oculto, escondidinho. Ninguém vai saber. Ninguém sabe. Gente, se você vai lidar com libertação, você tem algum pecado oculto, Senhor, eu quero confessar o meu pecado aqui. Não entre em batalha desprotegido. Nós já vimos algumas semanas atrás sobre a armadura de Deus. Se você vai desprotegido, você vai se ferir. Se você se ferir, você vai se machucar e machucar as pessoas. A incumbência do investigador, delegação espiritual, enviou Josué desde Sitim, ministro dentro de uma proteção legítima que respalde a ação espiritual. Retaguarda ministerial robusta, chamado por Deus, confirmado com frutos e enviado pela igreja local. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você veio de uma outra igreja. Pastor, eu quero começar um ministério de libertação lá na minha igreja, mas meu pastor não concorda, então você não começa. Não tem como você começar algo se a tua igreja, se o teu pastor, se o ministério de intercessão não estiver junto com você. Então você começa algo em rebelião. Mas você quer começar algo que o teu pastor ou a tua igreja não tem uma vocação para aquilo. Mas eu quero fazer, então meu irmão, você vai ter que sair dessa igreja, você vai ter que procurar uma outra igreja que tenha essa visão de libertação, que caminhe com libertação, para você se envolver nesse ministério. Mas não comece algo no teu próprio braço, não comece algo em rebelião, senão você já começa errado, e tem tudo para dar errado daí. Por quê? Porque a gente tem que entender qual é o nosso papel. Então é chamado por Deus, confirmado com o fruto e enviado pela igreja. Entenda isso, isso é importante. A gente está debaixo de uma autoridade, de uma cobertura. Quando eu subo aqui, eu venho debaixo de uma autoridade que é delegada pelo nosso pastor, que cuida da gente, que caminha com a gente, e a gente caminha porque a gente entende a visão e a missão da igreja Batista do Bom Retiro, e a gente concorda nessa caminhada. Então a gente tem autoridade sim, para fazer isso, para estar debaixo dessa bênção e dessa direção de Deus, através da libertação e de todas as áreas que a igreja atua, que não é só libertação. Você viram aqui as células, né? As nossas células são lindas, é lugar de cuidado. A pessoa depois que passa por um processo de libertação, sabe onde é que ela vai? Discipulada, ela vai para as células, porque ali ela é amada, ali ela é cuidada, ali ela é protegida, e ali ela vive a edificação e o fortalecimento da fé. Pessoas precisam disso. Então, dentro dessa visão, que deve sempre partir da liderança da igreja local. Então isso vem da visão da liderança. Meu irmão, não comece nada sem a bênção do pastoral, da equipe de pastores, do presbitério, enfim. Depende de como é que é a tua igreja. Não comece nada em rebelião. Absolutamente debaixo da autoridade do pastor e em conformidade com a direção da denominação. Aqui a gente está sendo bem didático, o pastor foi bem didático aqui, para deixar claro para mim e para você que deseja, que tem esse desejo, que tem esse chamado queimando dentro do coração de trabalhar com libertação, que você precisa de proteção. Não dá para ir para a guerra sozinho. Você não vai enfrentar um exército sozinho, que você vai se ferir, você vai se machucar. E lembre-se, se um soldado ferido, você vai ferir outras pessoas, você vai chegar ferido em casa e você pode ferir a tua própria família. Então, você tem que participar sim, mas esteja debaixo da bênção e da direção da tua igreja, do teu pastor, da tua denominação. Terceira coisa, investigação reservada. Enviou como? Secretamente, a técnica pericial do investigador. Verificar com discrição, honrando a intimidade e o sigilo. Gente, isso aqui é uma coisa importante. Existe uma coisa no gabinete pastoral que a gente chama sigilo pastoral. A gente não pode falar. A gente não pode expor as pessoas. São coisas que muitas vezes trazem dores, vergonhas e humilhações para as pessoas. A gente não pode sair citando, falando das pessoas ou falando do pecado das pessoas. Então, a gente tem que ser muito discreto naquilo que a gente faz, da forma que a gente está fazendo. Então, é uma investigação reservada, ou seja, não é aqui no culto.
Não é no culto de quarta-feira que você vai fazer a investigação com a pessoa. Isso é num lugar, num ambiente de, diga, proteção. É nesse ambiente que a gente faz. E isso acontece aonde? Dentro do gabinete. Homem com homem, mulher com mulher. Quando nós, os pastores, atendemos mulher, que nós vamos fazer libertação, a gente sempre chama uma intercessora para estar ao nosso lado. Proteção para a pessoa, mas proteção para a gente também. E hoje eu não preciso nem falar do jeito que está esse mundo aí. Então a gente tem que se proteger realmente e proteger as pessoas, né? Ser diligente com relação à ética e íntegro em proteger os segredos. Não dá para sair comentando. É isso que o pastor está dizendo. Proporcionar segurança para revelações íntimas. Extrair silenciosamente desabafos inofensivos e confissões vergonhosas. A grande questão aqui, quando você está fazendo essa investigação, você tem que prestar muita atenção nas respostas da pessoa. Só que o que vai fazer ela abrir o coração, primeiro é ela confiar em você, mas em segundo lugar é você fazer a pergunta certa. Como foi isso? Como que aconteceu? Aí a pessoa às vezes ela está rodeando para falar, ela faz uma roda para contar algo que é sobre outra coisa que não tem nada a ver. E aí você fala assim para ela, como foi a tua relação com teu pai? E aí você viu o semblante dela mudou totalmente, ficou transfigurado. Opa! Aí ela desconversa, ela vai para outro assunto. Aí eu faço outra pergunta, daqui a pouco eu volto, mas me explica mais um pouquinho, eu não entendi muito bem, como é que foi isso, a situação com o teu pai? Aí você vai vendo que ela começa a mostrar onde é que está a dor dela, onde está a vergonha ou a humilhação que ela carrega, onde está o abuso, ou a falta, ou a rejeição, ou o abandono. Então a questão é você saber fazer qual é a pergunta. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Sempre quando eu vou fazer mapeamento com alguém, eu sempre pergunto, Deus, me dá sabedoria, me dá discernimento para entender a dor, a causa de exploração na vida dessa pessoa. Então, a gente precisa estar sempre atento, observar e ouvir sem julgar, nem criticar, nem oprimir. A pessoa já está machucada, concorda comigo? A pessoa já sente vergonha de chegar diante de um pastor, ou de um investigador, ou alguém, um libertador, ela já está cheia de vergonhas e traumas na alma dela, ela fica com vergonha de falar. Então, aí se você olhar assim para ela, a pessoa te conta um negócio, pastor, eu tive uma dificuldade, sério? Cara, acabou, a pessoa vai dizer, nossa, ele se assustou com o que eu falei, eu não vou falar mais nada agora, porque ela vai se sentir mais envergonhada ainda. Então, você tem que ficar ali atento ao que ela está falando, sim, prestando atenção, mas sem oprimir, sem criticar, sem julgar, observando o comportamento dela, as atitudes dela vão revelar em algum momento aonde está a dor e o trauma dela. É assim que acontece dentro desse ambiente de segurança que são os gabinetes pastorais aqui na nossa igreja. Então, uma observação atenciosa. Ezequiel 8, 6 e 9, diz assim, filho do homem, vê você o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levaram para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores que estas. Gente, por que eu estou... Esse texto aqui eu quero que você pense agora, pense em qualquer coisa aí. Qualquer coisa. Pense aí num pecado agora. De preferência um que você nunca cometeu ou não vai cometer em nome de Jesus. Mas pense em alguma coisa. Pense em uma perversidade agora. Pensou? Os pastores, provavelmente quase todos aqui, já escutaram isso dentro do gabinete. A gente, quando está com uma pessoa ferida, que a pessoa conta algumas coisas, a gente olha e diz assim, pensa, como é que ela se envolveu com isso? Olha como cega essa pessoa estava, que ela foi sendo engodada e atraída para o pecado, para coisas que você olha assim, mas você olha e diz assim, não tem sentido. Como que você se envolveu com esse tipo de coisas? Mas aqui está dizendo que Deus vai falar para o povo, dizer, não é só isso não, Ezequiel, você verá práticas ainda piores do que você está vendo. Então tudo isso acontece. Então ele me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse, filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi a abertura de uma porta ali. E ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Está vendo que normalmente está escondido? Ele teve que cavar, ou seja, tem que abrir uma porta, tem que abrir um acesso.
Porque essas coisas muitas vezes estão lá no íntimo da alma da pessoa, as coisas repugnantes que trazem vergonha, dores e humilhações, e ela não quer mexer, ela não quer contar. Então você precisa, como Ezequiel, vai lá, abre uma brecha através das perguntas, conversa com a pessoa, ganha a confiança dela, mostra para ela que você se preocupa com ela, que ela não está ali apenas para falar coisas do passado dela, que trazem esse sentimento de culpa, mas que você está ali para ajudar ela a sair dessa fortaleza, para que essa fortaleza seja quebrado na vida dela. Então precisa ter uma observação atenciosa. Dê atenção para as pessoas quando você estiver cuidando das pessoas. O cuidado e o amor do investigador, esquadrinhar cuidadosamente. Andai na terra, assim rodearam outra vez a cidade, e assim fizeram 6 dias, a cidade de Jericó. Compaixão para se aproximar, eu falei um pouquinho disso aí, dos escombros e ruínas que comprometeram a história esfacelada da vítima. Gente, vão chegar pessoas para vocês que aquilo ali é o último ato, é um ato às vezes de desespero dela procurar ajuda. Ela já tentou de tudo, ela tentou esconder, ela tentou tomar remédio, muitas vezes já fez terapia, às vezes ela já foi em outros lugares, e ela tenta esconder aquilo ali até o último, mas quando ela chega diante do sacerdote, diante de um pastor, de uma liderança, líder de célula, alguém que ela confie, ela está ali porque a vida dela já está em ruína total. Então ela quer agora, como um ato de desespero, ela quer chegar e contar tudo. E a gente entende que a cura vem no momento em que a gente começa a falar da nossa dor. É difícil de falar de algumas dores, mas quando a gente tem coragem, que a gente vence esse medo de expor a nossa vida, de expor a nossa dor, a gente entende que ali Deus começa um processo de libertação e de cura na nossa vida. Mas, a gente não pode falar para qualquer pessoa. Você não pode sair abrindo a tua vida e para qualquer pessoa, não coloque nas redes sociais. É isso que eu quero dizer. Tem pessoas que não vão ter maturidade, tem pessoas que não vão ter entendimento, não vão ter discernimento, compreensão para entender coisas que você está mostrando para ela, ou coisas que você está revelando da tua vida. Então não dá para a gente sair abrindo a nossa vida como se fosse um jornal, como se fosse o Facebook ou o Instagram da tua vida e colocar tudo lá para as pessoas verem. Então, assim, procure uma pessoa que seja capaz de te ouvir, de te entender e de te ajudar. Capacidade de transitar livremente pelas esferas emocional, sentimental, moral, afetiva e espiritual. Esse ano eu me formo em psicanálise, então isso tem me ajudado muito a entender o comportamento das pessoas. Aquele negócio que a pessoa fala, eu tenho a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, vocês têm que me aceitar assim, eu vou morrer assim. Isso não é verdade. Porque atrás disso existe uma pessoa que é emocional, sentimental, moral, afetiva e espiritual. Lembra? 1 Tessalonicenses fala corpo, alma e espírito. Isso chama-se integralidade do ser humano. Nós somos um ser integral. Deus não olha lá agora e diz, ele é só emocional. Não, agora ele é só espiritual. Não, agora ele é só físico. Existem áreas da nossa vida que tem exploração emocional, sim, por Satanás. Física, sim, e também espiritual. Então, cabe a nós, os investigadores, aqueles que estão ali como se fosse uma lupa. Sabe o que é investigar? Você pega uma lupa, não deixe nada despercebido. Eu gosto de dessas séries aí criminais, que os caras vão desvendar crime. Eu acho interessante, quando eu tenho tempo de assistir 1 ou 2 episódios, eu gosto de assistir, eles vão lá, o policial normal, alguns investigadores não acham nada, daqui a pouco vem o perito. Aí o perito vai, não é assim? Ele olha, ele vê uma sujeirinha, ele pega uma lente, ele vai ali, ele olha, ele não pega com a mão, ele vai lá e pega com uma luva, com uma pinça, coloca ali, coloca aquilo ali como uma prova. Isso é uma investigação realmente de alguém que é cuidadoso naquilo que está fazendo. Então nada passa desapercebido. Às vezes, a chave de libertação na vida de uma pessoa é uma coisa que ela vai falar, parece que está totalmente desconectada da realidade que ela está falando, ou daquele trauma, ou daquele momento que ela está vivendo. Então a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Então não despreze nenhum sinal, não despreze nenhuma fala da pessoa, porque às vezes a partir daquela fala, você vai conseguir chegar onde está a raiz daquela dor. É assim que funciona. Caminhar com cuidado através das anomalias e devastações que afetaram a vida pessoal e familiar. Aquilo que saiu fora do padrão. Sabe que tem um padrão. Deus estabeleceu um padrão. Tudo que sai do padrão é algo que às vezes vai trazer dor, devastação, tudo que afeta a vida pessoal daquela pessoa.
Então, pode ver que essa mensagem aqui está muito voltada para dentro da família. Por que está voltada para dentro das famílias, pastor? Porque é o lugar, é o ambiente que a gente é ferido, essa é a verdade. Não é só na família, mas hoje, as maiores feridas vêm da família. Por isso que a gente tem que estar sempre, por isso que a nossa igreja é uma igreja para as famílias, porque a gente se preocupa não é apenas com você, a gente se preocupa com o teu bebê, a gente se preocupa com as gerações que estão chegando, com as gerações que já caminharam um pouco mais que a gente se preocupa com todas as gerações aqui na igreja, tanto que a gente tem até um ministério de gerações que se preocupa com isso. Então a gente está sempre olhando para as famílias, isso é o que move o coração dessa igreja, é a família, tanto que a nossa visão, a nossa missão tem a ver com família, diga abençoar todas as famílias da terra, e é isso que move o nosso coração. Então, caminhar com cuidado nesses lugares, nesse ambiente, circular por áreas que contenham desconfiança crônica, estagnação espiritual, medo, crítica generalizada e até mesmo desânimo. Olha como são coisas muito parecidas. A gente começa estudando, né, pastor Regiane? A gente vai estudar sobre um psicopata, sobre um sociopata, sobre vários patologias, a gente começa a estudar e daí a gente fica, não, mas esse aqui, ele é um psicopata. Não, ele é um sociopata. Não, eu acho que ele é bipolar. E às vezes a gente erra, porque às vezes estão muito parecidos, um sintoma com o outro. Então também tem muitas coisas que são espirituais, e é sobre isso que nós estamos tratando, coisas espirituais, e a gente precisa também do discernimento espiritual, e é Deus que dá esse discernimento para a gente, aproximando-se das ruínas pessoais. Lucas 10, mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo. Essa passagem aí, na Bíblia, em algumas Bíblias está lá o bom samaritano. Então, se tem o bom samaritano, existe o mau samaritano, mas a Bíblia fala do samaritano, aquele que parou, aquele que se preocupou, aquele que investigou. Ele viu que aquele homem tinha sido assaltado pelos bandidos, ele não se preocupou com isso, mas naquele momento o que ele se preocupou? Em não ficar mais expondo as feridas dele, não é isso? Tanto que vai lá, enfaixa as feridas, derrama vinho e azeite ou óleo, que era o que tinha para ser curado naquela época. Ele foi lá, derramou óleo, derramou vinho, enfaixou para que aquilo não viesse a infeccionar. Então quando a gente está cuidando de uma pessoa, às vezes ela já chega com a vida infeccionada, com a vida toda inflamada, com a vida toda destruída, então não precisa mais. O que eu preciso é olhar e derramar esse vinho de Deus, esse óleo de cura, de Gileade sobre a vida sobre as feridas, e enfaixar aquelas feridas, para ajudar aquela pessoa. Eu te disse, já aconteceu isso em casa? Comigo já aconteceu, eu já fiz isso. Mas eu te falei que não era para fazer, viu? Eu te avisei, mas você não me ouviu. Gente, vai adiantar isso daí? Adianta a gente ficar falando mais? Que nem diz uma expressão aí, chutar cachorro morto adianta? Não vai adiantar, a pessoa já está toda arrebentada ali na tua frente, aí você vai, não, mas eu te avisei, eu te falei que não era para se envolver, eu falei para você não fazer esse negócio. Gente, ela já sabe disso, ela já sabe, acredite em mim, ela já sabe, ela já está machucada por causa dessas coisas. Então nós já nos aproximamos de ruínas pessoais, pessoas que estão aprisionadas. Observar cuidadosamente, observar a terra, o discernimento do investigador, investigar com sabedoria os dramas e tragédias íntimos, discernir a verdade a respeito das calamidades e traumas, examinar com profundidade as feridas e catástrofes pessoais, avaliar criteriosamente, valorizando os detalhes pertinentes. Tudo isso eu estou falando para vocês, cuidar dos detalhes, fazer uma leitura dos ferimentos espirituais sem pressa, sem especulação. Eu já errei, gente. No começo, então, eu errava muito mais. Hoje, graças a Deus, bem menos. Mas eu já errei vários diagnósticos. Tudo dizia que era sobre rejeição. Não, pastor, porque meu pai me abandonou, minha mãe. E eu fui, não, é rejeição, é rejeição, é rejeição. E nada acontecia, eu dizia, mas é rejeição. Ela me contou toda a história. Você sabia que uma pessoa rejeitada, muitas vezes ela levanta uma fortaleza de orgulho dentro do coração dela? E demorou tempo para mim entender isso. Aí quando eu tive esse discernimento e esse entendimento, eu consegui chegar na dor dela, que era a rejeição, mas não era só a rejeição. A rejeição era o que ela mostrava para a gente e apresentava, mas na verdade ela era uma pessoa extremamente orgulhosa. Existe aquele, que é o falso humilde, já viu o falso humilde?
Ele é falso humilde porque ele é um baita de um orgulhoso. Ele se esconde atrás de uma humildade que, na verdade, ele não é nada humilde, mas ele tem uma fortaleza de orgulho. Então, não tenha pressa, não fique especulando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Anote, entenda a vida da pessoa, peça a direção de Deus. Eu, quando não sei, meus irmãos, sabe qual é a porta que eu bato? Lá da minha tem a porta do pastor Lobo, eu bato lá de pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Aí o pastor, o que foi? Aí com ele eu converso, sem citar nomes. Digo, pastor, estou com uma dificuldade assim, assim. Aí ele fala, você já viu isso? Você já percebeu isso? Você já falou sobre isso? Eu falei, não, mas eu vou fazer no próximo. Eu aprendo com quem tem algo para derramar sobre a minha vida, quem tem algo para me ensinar sobre aquele tema, sobre aquela dor, sobre aquela ferida. Então a gente precisa estar sempre cuidado, não tenha pressa, não especule. A pessoa já está ferida. Identificando as vergonhas e humilhações. Está lá em Neemias, da noite saí pela porta, veio levar da direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém. Neemias aqui está falando, Jerusalém estava devastada nessa época aqui de Neemias. Os muros não existia muro. Era uma ruína na cidade. Então Neemias vai se levantar como alguém que vai reparar aquelas brechas, fechar aqueles muros. É isso que nós vamos fazer. Quando a gente identifica essas vergonhas e humilhações, ele foi lá fazer um levantamento daquele muro. Aonde estão as brechas? Aonde estão os acessos aqui? Então vamos construir, vamos fechar agora esses acessos, vamos limpar essa vergonha, essa humilhação, para que essa culpa vá embora do coração da pessoa. Não é expor, mas é proteger. Porque elas já estavam destruídas, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo, pessoas vivem devastadas, e o nosso papel é ajudar as pessoas que estão vivendo assim, não é machucar o que já está machucado, não é ferir o que já foi ferido, é curar aquilo que está ferido, enfrentar no poder do Espírito, observar Jericó, a inteligência do investigador. Investigar as fortalezas é a base da libertação. Prisão formada por pensamentos inimigos e contrários à palavra de Deus. Pode ver que Satanás, ele vai trabalhar sempre com a sujeira. Ele é o rei do golpe baixo. Ele vai sempre na tua mente. Não adianta ouvir essa palavra, não adianta fazer essa oração, não adianta continuar nesse casamento. Desiste do teu filho, desiste desse emprego, desiste dessa família. Ele sempre vai trabalhar dessa forma, dentro dessas prisões. Então, sempre contrário àquilo que é a verdade. Tudo que é a verdade, ele sempre vai trabalhar com a mentira, ele sempre vai ao contrário da verdade. E quando ele usa a palavra de Deus, é apenas para tentar nos enganar. Ele fez isso com Jesus em Mateus 4. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, eu sei que você pode. Aí Jesus responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai, que emana da boca de Deus. Inteligência, a gente precisa ser inteligente. Então, pensamentos aliados com os de Satanás, que não reconhecemos como maus. Já viu? Pastor, a pessoa conta alguma coisa assim, você pensa que é só alguma coisa de um hábito dela, às vezes. É um hábito? Não, é um mau hábito dela. Nem é tão ruim assim, pastor. Afinal de contas, eu sempre olho para o outro. E o outro é sempre pior do que eu, não é assim? Sempre o pecado do outro parece que é pior que o meu. Sempre a vida do outro, ele está mais estragada que a minha, porque eu fico me comparando. A não ser quando eu sou frustrado, daí eu olho para a vida do outro, acho que a vida dele é melhor que a minha. Eu acho que a família dele, o emprego dele é melhor que o meu. A condição dele é melhor que a minha, mas caso contrário, a gente vai ficar sempre se comparando. Então nós precisamos enfrentar isso no poder do Espírito Santo de Deus. Sintomas da proteção contra a inteligência. Áreas de autoproteção. A gente precisa se defender, áreas de autoproteção. O que é? A necessidade de estar se justificando, se protegendo de todas as áreas. Áreas de autoafirmação, aquela pessoa que sempre precisa dizer, eu preciso estar sempre afirmando, existe a necessidade de se autopromover. Sabe aquele que sempre diz, eu sou bom? Olha para mim aqui, olha o que eu estou fazendo. Existem essas pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas às vezes que querem aparecer, desculpa esse termo, mas essa é a verdade. Tem pessoas que querem aparecer, e quando elas querem aparecer, elas não estão preocupadas com a dor e o sofrimento das outras pessoas, mas elas querem realmente estarem em destaque. Eu quero pular porque eu preciso terminar hoje, vamos lá. Adentrar na fortaleza, entraram na casa de uma mulher. O que está acontecendo aqui? Aqui a gente avançou, está lá em Josué, capítulo 2, quando eles vão investigar
a terra, e eles sobem nas muralhas. Então o exército ali, os soldados vêm atrás dos 2 espias, e eles entram na casa de Raabe, que era uma mulher, uma meretriz, uma mulher de vida fácil, e ela esconde eles. Depois que ela esconde, eles descem pelas muralhas, eles vão embora, mas antes de ir embora, eles fazem um pacto, eles fazem uma aliança com ela. Olha, se você estiver aqui, no dia que Deus vai entregar essas muralhas nas nossas mãos, a tua família estiver aqui dentro, você vai colocar um pano escarlate, um pano vermelho aqui na tua janela. E nós vamos nos lembrar daquilo que nós fizemos, e todo mundo que estiver com você aqui vai ficar são e salvo. Porque essa fortaleza vai ser ruída nessa noite, é isso que ele está dizendo. A fortaleza que você chegou aqui vai ser quebrada nessa noite, essas fortalezas. Seja ela na tua família, na vida financeira, seja um milagre, seja numa cura que você precisa. Essa fortaleza vai cair agora, em nome de Jesus, vai cair nessa noite. E por fim, eu quero terminar aqui. A entrada na fortaleza sem medo. Prostituta de nome Raabe dormiram ali, então eles foram protegidos. Sabe por quê? Porque aqui vai acabar com aquela fortaleza. Eles tomaram a fortaleza. Sabe o que acontece ali? Raabe fica ali. Ela levou Jesus, ela levou Deus para dentro da casa dela quando ela recebeu aqueles espias. Sabe o que vai acontecer? Sabe aquela casa que estava debaixo, estava dentro de uma fortaleza? Aquela fortaleza foi quebrada naquela noite, porque ela hospedou os homens de Deus na casa dela. E não só ela, a fortaleza da família dela foi quebrada. E toda aquela fortaleza de Jericó, no capítulo 6 de Josué, a partir da marcha que o povo deu 6 dias rodando em volta daquela fortaleza. No 7º dia eles deram 7 voltas e aquela fortaleza caiu. Sabe o que ficou de pé naquela fortaleza? Sabe qual foi a única casa? A única casa que ficou em pé naquele momento foi a casa de Raabe, porque ela trouxe Deus para dentro da casa dela. O que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? Se você quer quebrar as fortalezas, mande embora as fortalezas da tua casa, chame Deus para dentro da tua casa, para que a tua casa fique de pé. Tudo pode ser quebrado do lado, tudo pode estar em ruína, mas se você trouxer Deus para dentro da tua casa, sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com a família de Raabe. Todos eles ficaram protegidos dentro da casa. Por quê? Porque a presença de Deus estava naquela casa. Amém? Como é que nós vamos derrubar fortalezas? Chamando Deus para a nossa vida, chamando Deus para a nossa casa, chamando Deus para a nossa família. É assim que a gente rompe com essas fortalezas que têm nos prendido. Vamos nos colocar de pé. Feche teus olhos um minutinho. Feche teus olhos. Pense um pouquinho em tudo que você escutou aqui nessa noite. Pense agora, feche teus olhos e comece agora a pensar aonde está a tua fortaleza. Aonde está essa resistência espiritual na tua vida e na tua família, que nunca foi quebrada, algo que nunca foi quebrado. Algo que você ainda continuava e tentando sustentar e alimentando, e se alimentando dessa dor, se alimentando desses traumas, se alimentando dessas vergonhas, dessas humilhações que você enfrentou. Quantas delas, quantas vezes você sofreu dentro de casa, você foi humilhado? Quantas vezes bateram a porta no teu rosto, na tua cara e disseram: aqui não é o teu lugar, você não faz parte desse ambiente. Quantas vezes você foi rejeitado, quantas vezes você foi esquecido, abandonado, quantas vezes você foi trocado, quantas vezes você foi humilhado, e muitas vezes foi dentro de casa. A família de Raabe não estava na casa dela, a família dela estava espalhada em Jericó, tanto que os homens de Deus dizem para ela: olha, se a tua família estiver dentro da tua casa, no dia em que essas muralhas vão cair, então vocês vão ser salvos. Pare de levar para a tua casa e ser a tua casa um ambiente que fere pessoas, que machuca pessoas. Deixa a tua casa ser um ambiente de cura. Deixa a tua casa ser um ambiente de salvação, de transformação, de libertação, de recomeço. Pega essa fortaleza que fica resistindo, e quebre ela agora em nome de Jesus. Eu tenho aqui os pastores e os intercessores, pode se colocar um em cada canto aí. Nós temos 4 áreas aqui que nós queremos orar com você.
E eles vão levantar e nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você faça um grande círculo. Se ficar apertado aqui, um grupo pode ir mais lá para trás. Nós temos aqui, qual que é aqui, filha? Levanta aqui. Qual que é aqui? Aqui você que está dentro de uma fortaleza financeira, você vai, enquanto nós estiver cantando, você vai vir para esse lado aqui, que nós vamos orar aqui, nós vamos quebrar essa fortaleza. Aqui, família, você que está com um cativeiro dentro da tua família. Você que está com uma fortaleza dentro da tua família, você vai ficar nesse lugar aqui, nós vamos orar pela tua família. Aqui com o pastor João também, qual é a fortaleza que você vai curar? Aqui é cura. Você, lembra, nós começamos lendo o texto de Lucas, que falou de uma mulher que estava há 18 anos com um espírito de enfermidade. Então, você precisa de cura, você vai ficar aqui nesse grupo, que nós vamos orar por cura. E ali, se você precisa do sobrenatural, meu irmão, você precisa de um milagre. Você precisa de algo do extraordinário de Deus. Você está dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, eu estou aqui desesperado, Deus, eu preciso de um milagre. Enquanto nós estivermos cantando, você vai para ali. Não fique no teu lugar. Se você está aqui nessa noite, essa noite é a noite de você derrubar qualquer uma dessas 4 fortalezas. Pastor, tem outra fortaleza que o senhor não falou. Você vem e fique aqui que nós vamos orar por outras fortalezas. Elas vão ser quebradas em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus, eu creio na manifestação do Espírito de Deus. Eu creio que Deus está aqui neste lugar. E você vai dizer para Deus: Deus, eu quero sair daqui com essas fortalezas quebradas, mas eu quero levar o Senhor para minha casa. E eu quero que nem essa prostituta Raabe, que teve ali a vitória dela, eu vou receber a minha vitória nessa noite em nome de Jesus. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Enquanto estivermos adorando, saia do teu lugar, vem aqui numa desses grupos e fique aqui que nós vamos orar por você. Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou teu. Saia do teu lugar, meu irmão, não fique no teu lugar. Venha destronar essa fortaleza, vem mais perto aqui, ó, pode vir mais para cá. Vamos destronar essas fortalezas, vamos quebrar essas fortalezas, vamos mandar elas embora agora em nome de Jesus. Mande embora agora a culpa, mande embora agora todo medo, toda amargura, todo ressentimento, toda humilhação, toda vergonha agora. Nós vamos orar por vocês e essas fortalezas serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Jesus está nesse lugar, o Espírito de Deus está nesse lugar. Declare isso sobre a tua vida. Comece a profetizar sobre a tua vida. Comece a liberar uma palavra agora sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre o teu destino. Agora você vai lançar uma palavra. Você vai lançar agora o teu milagre que não chegou ainda. Lance uma flecha de milagre agora. Lance agora uma flecha de cura agora sobre a tua vida. Lance agora uma flecha na tua família, que essa fortaleza vai ser quebrada. Lance agora uma flecha do Senhor sobre as tuas finanças agora. Toda opressão, todo cativeiro espiritual, Senhor, vai ser quebrado aqui nessa noite em nome de Jesus. Toda mentira, todo sofisma, Pai, todas as armadilhas de Satanás, todo, Pai, todo pacto, toda aliança agora, Pai, todo aprisionamento financeiro agora, nós cancelamos em nome de Jesus. Todo gafanhoto, toda perseguição espiritual na nossa vida financeira está sendo quebrada agora. Todo espírito de falência agora sai em nome de Jesus. Todo engano financeiro, Pai, todo o espírito de consumismo está cancelado agora em nome de Jesus. Pai, todo aprisionamento agora nas famílias agora, Pai, toda fortaleza espiritual nas famílias agora, na tua igreja, do teu povo, estão sendo quebradas agora, estão sendo canceladas agora em nome de Jesus. Todo espírito de confusão, todo espírito de loucura, todo espírito de contenda, todo espírito de divórcio, de adultério, de engano, de mentira agora dentro das casas, nas famílias agora, nós desautorizamos agora, mandamos embora em nome de Jesus. Toda fortaleza nas famílias está sendo canceladas, quebradas agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai, está desautorizado agora, toda arma agora, toda obra contra as famílias da IBBR, contra as famílias dos teus filhos aqui, estão sendo canceladas agora, no poder do nome de Jesus. Nós desautorizamos agora, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa história agora, toda perseguição espiritual, cesse agora em nome de Jesus, Pai. Pai, da mesma forma aqui, Pai, nós liberamos agora uma palavra de cura.
todo espírito de enfermidade, oculto, escondido, de aprisionamento, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de vício, de perseguição, em nome de Jesus eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, sai toda enfermidade, toda loucura, todo engano agora, em nome de Jesus, que seja agora desautorizado, em nome de Jesus, saia dessas vidas. Pai, nós desautorizamos aqui todo espírito de enfermidade, doença nos ossos, doença agora no sangue, todo problema agora mental, todo problema na cabeça, toda enxaqueca, Pai, toda doença agora no sangue, doença nos ossos agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença que tenha aprisionado os teus filhos agora, Pai, em nome de Jesus, está desautorizado agora, na autoridade do nome de Jesus, está quebrado toda fortaleza agora, Pai, em nome de Jesus, de enfermidade está desautorizado, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos aqui o teu povo que precisa de um milagre. Senhor, o teu povo precisa do sobrenatural do Senhor. Pai, nós buscamos um milagre. Raabe recebeu o milagre porque hospedou os teus homens, Pai. Então nós buscamos aqui um milagre. Milagre, nós queremos mover os céus, mover o sobrenatural nessa noite aqui neste lugar, Pai. Se mova no meio do teu povo, Pai, aqueles que precisam da intervenção, do socorro, do sobrenatural do Senhor, vem agora, Senhor, com o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, a cura agora, Senhor, profetizamos agora o milagre chegando nessas vidas agora, o teu milagre, sopra agora, Senhor, sopra do teu Espírito Santo neste lugar, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da manifestação de quem o Senhor é nessas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor já rasgou o véu já foi rasgado, Senhor, a tumba está vazia, nós temos agora acesso ao Pai, então nós nos invocamos o teu nome, nós nos humilhamos diante do Senhor, os nossos olhos estão fitos no Senhor agora, nós declaramos aqui neste lugar que o Senhor reina, que o Senhor é soberano, grande, forte, poderoso, único, incomparável, és tu, Jesus, poderoso esse nome, o nome de Jesus é poderoso para quebrar fortalezas, para abrir cadeias, para romper agora com o passado, com a dor, com o sofrimento, com o engano, com a mentira, tudo isso está sendo quebrado agora. Tu és, ó Pai, o reino é teu, nós anunciamos aqui, Senhor, a chegada do teu reino neste lugar, o teu reino nessas casas, o teu reino nessas vidas, expande o teu reino, Senhor, aqui neste lugar. Poderoso é o nome de Jesus, poderoso, Pai, nada, nenhum nome se compara ao teu nome, Jesus. O teu nome é forte, o teu nome é cura, o teu nome é libertação, o teu nome é restauração, o teu nome é milagre, o teu nome é transformação, o teu nome é poderoso, Senhor. Então vem com esse poder e manifesta no meio do teu povo a cura, a libertação, a restauração, a transformação, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém.